Olá, mais uma vez aqui com você no meu canal Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal. Há um tempo atrás eu passei por uma dor terrível de uma separação. E o Espírito Santo ele me incomodou para poder fazer vídeos para vocês do meu passo a passo, de tudo aquilo que eu passei antes, durante e depois do término do meu casamento. É certo que cada um tem uma história individual, cada pessoa tem algumas coisas que umas passam e outras não. Então, assim, eu não estou aqui para dizer para você o passo a passo do que você tem que fazer. Eu estou aqui para dizer para você que você tem que se alinhar com o Espírito Santo, se alinhar com aquilo que Deus deseja que você faça, porque Deus ele tem uma mensagem para você diferente da qual ele tem para mim também. Eu sou a favor da restauração do casamento, mas principalmente e sempre eu falo, eu sou a favor de tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. E se Deus quiser que você fique sozinha, se Deus quiser que você entre em outro relacionamento, eu não sei o que Deus quer para a sua vida. Mas eu sei que Deus é um Deus soberano, Ele pode todas as coisas, assim como Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. E assim eu faço do meu canal uma porta para você se curar, uma oportunidade para você entender que você precisa se curar antes de entrar em qualquer tipo de relacionamento, principalmente o relacionamento com você mesma, porque você precisa estar bem para viver com você mesma, né? Eu estou falando com vocês alguns vídeos atrás sobre uma série de restaurações, sobre quando a pessoa escolhe ficar sozinha, quando a pessoa escolhe casar novamente, quando a pessoa escolhe a restauração do casamento e quando a pessoa decide por um segundo casamento, né? Aqui eu não estou trazendo para você o peso de nada daquilo que você tem que fazer. Eu estou trazendo para você as formas que você tem que se restaurar, independente do seu estado civil, independente do que você esteja fazendo agora, porque existe um SOS, existe um socorro que tem que vir logo antes de qualquer coisa, antes do segundo passo. E esse é o primeiro passo que eu ensino para você aqui no meu canal, a restauração pessoal, a superação de tudo que aconteceu, porque você precisa estar bem para você viver a sua vida, independente com quem que você esteja. Amém? Eu sempre trago para você aqui referências bíblicas de coisas que Deus toca o meu coração, de coisas que Deus fala no meu coração, porque o meu canal ele é 100% baseado na Bíblia, 100% baseado em experiências de profetas, de sacerdotes, homens que foram chamados por Deus e mulheres principalmente que foram chamadas por Deus para poder levar a mensagem, né, a mensagem de salvação. E esse último vídeo que eu vou falar para vocês, né, que nós estamos fazendo uma sequência de 4 vídeos, né, e essa é a última sequência dessa série sobre restaurações, independente do seu estado civil. Hoje eu vou falar para vocês sobre o segundo casamento, né, aqui eu não vou entrar em mérito na questão do que você tem ou que não tem que fazer, do que é certo ou que é errado na sua vida, daquilo que você pensa. Eu vou falar sobre a restauração pessoal quando a mulher escolhe casar pela segunda vez, ok? Eu trouxe para vocês aqui a referência que está em Jeremias 17:14. Eu vou ler para você aqui rapidinho que fala sobre a cura, tá? Fala o seguinte, olha, Jeremias falando com Deus, né? Ó Senhor, cura-me e ficarei curada, salva-me e serei salva, pois eu canto louvores a ti. Aqui tá falando, né, que Jeremias, ele, coitado, um garoto novo, estava passando por tanta perseguição, tantas calúnias e tantas difamações, de quando ele, eu não digo nem que ele escolheu, né, que na verdade o livro se inicia falando que Deus escolheu Jeremias desde o útero da mãe dele. Então, em vários momentos aqui, nessas passagens aqui, Jeremias, ele não reclama com Deus, mas ele questiona Deus algumas coisas, né? Que ele é chamado para poder anunciar o que vai acontecer com o povo de Israel. E o povo faz tantas coisas com ele que em muitos momentos aqui ele fica desanimado, ele fica, tem até um momento aqui que prendem ele e batem nele, né? Então ele fica desanimado e ele fica perguntando a Deus, Senhor, como assim o Senhor me chamou e está acontecendo isso tudo? Me socorre aí, me salva aí, porque está difícil, né? Então aqui, esse momento que eu li para vocês aqui, de Jeremias 17:14, é um momento que Jeremias fala, né? Porque ele já está exausto, já está cansado
de tanta perseguição. E me lembrando disso, eu quero falar para você uma coisa, eu quero te fazer uma pergunta, na verdade. Você que está aí casada, você que optou por um novo casamento, né? Porque a gente não está aqui trazendo julgo para ninguém, até mesmo porque você tem que conhecer a palavra de Deus, assim como eu tenho conhecido, tenho buscado para saber qual é a vontade da sua vida, mas vamos trabalhar com essa possibilidade que já é existente em você, né? Que já está fazendo parte do seu dia a dia, é que você casou de novo. Você se curou para entrar nesse segundo relacionamento? Isso que eu quero perguntar para você hoje. Você realmente se curou para você estar debaixo de um novo relacionamento, formar uma nova aliança? Porque o que acontece? Eu estou falando isso para vocês porque eu atendo mulheres solteiras, divorciadas, viúvas, casadas, mulheres que estão lutando pela restauração dos seus casamentos. Então eu atendo mulheres que, independente do estado civil delas, elas vêm até mim buscando uma cura, porque elas estão dentro de um relacionamento que não está legal, como eu falei para vocês em alguns vídeos atrás. Mulheres que têm, vamos botar aí mais de 2 anos que não tem relacionamento com seus maridos, né? Relacionamento sexual mesmo que eu estou falando. Então, o que eu quero perguntar para você, você realmente se curou antes de você entrar nesse relacionamento? Hoje, você se considera uma mulher curada? O que acontece? Quando você não se cura verdadeiramente, qualquer situação que você esteja dentro do seu novo relacionamento, que vá te lembrar o relacionamento anterior, alguma fala, alguma coisa que possa te trazer um desconforto, você vai sangrar na vida da outra pessoa. Eu estou falando para vocês por 2 motivos, eu vou especificar para vocês. Antes de me casar, eu tive um relacionamento com um rapaz, um rapaz militar. Ele foi durante 3 anos um relacionamento novo, inclusive até ele tirou minha virgindade, mas foi um relacionamento que era um relacionamento possessivo, tanto da parte dele quanto da minha parte. A gente tinha relacionamento sexual, nossa vida sexual era boa, porém, fora dali, daquele cenário, só do relacionamento sexual, não tinha muito respeito, não tinha carinho, praticamente não tinha carinho. Então, assim, a gente se dava bem naquele momento, mas fora dali, não é que a gente vivia em pé de guerra, mas não tinha muito carinho, não tinha muito respeito. Então, assim, por a gente se dar bem, né, no relacionamento sexual, a gente foi levando e se arrastou durante 3 anos. E quando esse relacionamento terminou, porque ele foi embora, né? Ele pegou as coisas dele e foi embora, porque a gente já não estava. Eu morava não sozinha com ele. Nessa época eu morava numa casa que ele ser militar era. Olha, gente, é muita doideira. Quando eu fico olhando as coisas que eu passei no meu passado, falei, Jesus amado, se minha mãe soubesse, depois que ela soube, eu não sei nem se eu contei, né? Minha mãe, infelizmente, hoje é falecida. Mas morava ele, olha que loucura, eu tinha 17 para 18 anos na época. Ele e os amigos dele, militares também, tinha uma outra menina que era namorada de um desses militares, morava todo mundo dentro dessa casa. E detalhe, pasmem, um quarto só, com acho que 3 ou 4 beliches, era uma verdadeira bagunça. Olha só que coisa que eu me enfiei, né? Pra você ver quando a gente não tem juízo, né? Tem um ditado que fala que quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Meu corpo já estava padecido há muito tempo, infelizmente. Então era assim que eu morava com ele e a gente quase não tinha diálogo, porque era um entrando um, saía outro. E até pra gente ter mesmo a nossa relação sexual ali, tinha que os caras estarem em algum lugar de serviço, ou as meninas junto com ele. Era uma loucura, né? Então, foi muito complicada. A minha adolescência foi muito complicada. Então, ele pegou e chegou um momento lá que a gente já não estava se entendendo muito bem. Ele pegou as coisas dele e foi embora sem aviso prévio. Pegou simplesmente, quando eu fui saber, o carro da mudança já estava, né, que era uma casa de 2º andar, já estava lá embaixo na rua, e ele simplesmente falou assim, tô indo, e foi. Depois a gente se encontrou, foi uma outra oportunidade, né? Mas assim, foi pra mim uma vergonha terrível. A partir dali, né, porque eu tô falando sobre um segundo relacionamento sem se curar, eu conheci o meu esposo e a gente entrou logo no relacionamento. Com pouco tempo, com menos de 3 meses, nós já estávamos casados, já estávamos morando juntos. Olha só que loucura.
E assim foi vindo. As minhas dores, antes de eu conhecer esse primeiro, né, o outro que tirou minha virgindade, eu já tinha namorado muito, casei dessa forma, cheia de dores. Eu não tinha perdoado o outro porque como eu tinha tirado ele tinha tirado a minha virgindade, eu achava que ele tinha que casar comigo, que a gente tinha que constituir família. Então eu fui assim pro meu casamento, sem ter perdoado ele, e levei aquela coisa da traição muito a sério, porque eu reprimia muito meu marido, eu controlava muito meu marido, eu tinha muito medo dele me trair, fazer a mesma coisa comigo. Então eu era muito, até coloquei aqui para vocês duas palavras: dominadora e controladora. Então, assim, eu gosto sempre de abrir essa observação, esse parênteses, tá? O nosso casamento, ele não acabou só por minha culpa, e nem só por culpa dele. Ele também fez coisas, assim, terríveis comigo, que culminou na nossa separação, né? Então, que eu sempre falo para vocês também que eu não quero trazer as coisas que ele fez aqui, porque fica até antiético, né, e constrangedor da minha parte ficar falando das coisas que ele fez, né. E eu trago realmente aquilo que eu passei. Algum momento eu vou falar alguma coisa, mas nada que venha comprometer não somente ele, mas a vida de qualquer outra pessoa que não vai fazer parte disso que eu tô falando para vocês, que é a restauração. Mas enfim, não pense que ele também não errou, tá? Mas assim, eu entrei nesse relacionamento dominadora, controladora, dominando tudo, querendo dominar tudo, de uma simples escolha de uma comida até, vamos dizer assim, de uma vestimenta das roupas dos nossos filhos. E assim a gente foi vivendo. Nós ficamos casados durante 28 anos, né? Ele foi embora em 2022 e a partir daí eu decidi não entrar de cara em outro relacionamento, não decidi fazer absolutamente nada, nada, nada sem a orientação de Deus. E eu me curei, me restaurei, e Deus, ele me deu uma palavra em relação a tudo isso que eu estou falando para vocês, e eu sigo com muita obediência aquilo que Deus me falou. Mas, trazendo essa questão da cura também para vocês, que eu quero, né, que eu fiz essa pergunta para você, mulher, principalmente mulher que está me assistindo, homem também, né? Você que está nesse relacionamento agora, você tem certeza que você já curou as suas feridas anteriores? Tem certeza que quando o seu parceiro ou a sua parceira fala alguma coisa para você, você não lembra de alguma coisa que você passou no seu relacionamento anterior e talvez enquanto você estava solteiro ou solteira, e isso tem trazido briga entre vocês, tem trazido discórdia no meio de vocês e toda a sua família? Será que isso não tem acontecido? E talvez você, infelizmente, o ego está falando alto demais e você não está conseguindo enxergar que você precisa mudar em algumas coisas, você precisa ser restaurada ou restaurado em Cristo. Outra coisa que eu coloquei aqui que eu quero passar para vocês também, você já perdoou a pessoa que te fez mal antes de você entrar nesse relacionamento? Porque geralmente quando a gente entra num segundo relacionamento, né, num casamento, igual eu contei para vocês desse militar, eu nunca tinha parado para poder perdoá-lo, né? Apesar de que eu nunca mais tive contato com ele, tive contato depois que eu me casei, eu tive contato por telefone. Não, me casei, eu tive antes de me casar, né? Já estava namorando o meu marido, mas eu tive contato por telefone. E depois eu tive contato com ele e realmente eu liguei para ele porque eu estava passando uma situação bem complicada, casada, já tinha filhos e tudo, e eu senti saudades dele, eu senti, né, que, ai, meu amor da minha vida, eu me apaixonei por ele, então eu senti saudade. A gente se encontrou em um momento, mas também eu vi ali que não ia dar, que não seria legal, a gente achou que não era uma boa a gente continuar se encontrando, porque possivelmente a gente cairia em tentação, né, mas vamos dizer assim. Então, eu tive que perdoar ele, isso depois que meu marido foi embora de casa, porque eu tinha mágoas de tanta gente, e nem percebi que ele também estava lá na lista, né? Não no topo da lista, né? Que no topo da lista estava meu marido, né? Mas ele também fazia parte dessa lista, essa listagem, essa lista negra, né, de pessoas que a gente precisa perdoar. É uma lista negra enquanto Jesus não age, Jesus não opera, porque depois ela passa a ser uma lista de luz, uma lista branca de pessoas que a gente venha perdoar, né? E outra coisa que eu trouxe para vocês aqui, né, deixa eu ver aqui,
Deixa eu ver aqui, porque eu não quero esquecer. Deixa eu botar aqui pra cá pra eu ver direitinho. Eu botei o negócio aqui e acabei me bolando aqui no que eu tenho que falar pra vocês, mas eu não vou deixar de falar, porque fica tão emboladinho aqui que eu quero falar, que eu lembro de tantas coisas. Deixa eu só ver aqui o que eu tenho que falar. Fica... Lembrei. As pessoas às vezes elas falam, elas quando vem a gente que a gente está casada, né, no segundo casamento, tem um bichinho bem aqui me incomodando. Quando nós estamos no segundo relacionamento e as pessoas, elas, como eu vou dizer isso para você, elas acusam muito a gente e elas falam assim, né, a gente fica esse peso na cabeça da gente. Não é o meu caso, porque eu não me casei de novo, mas eu acredito, né, eu sei disso que acontece das pessoas que eu atendo, que elas falam assim, quer ver, daqui a pouco não vai dar certo, vai ser o segundo, terceiro casamento, tá vendo, o erro tá com ela, porque o outro marido era assim, o outro cara era assado. Então as pessoas acabam ficando casadas com medo do que as outras pessoas vão pensar. Elas ficam casadas infelizes, e suportam certas coisas, às vezes suportam. Violência doméstica, eu conheço uma pessoa que ela permite que o marido dela bata nela, né? A autoestima dela, é claro que a autoestima dela está muito baixa, a autoestima dela está abaixo do pé, ela não sabe que ela é uma essência do Senhor, que ela não conhece a identidade dela, né, como filha de Deus. Ela gosta do marido, mas esse gostar é um gostar meio estranho, porque virou uma dependência emocional, de tal forma que ela serve de saco de pancada para ele, porque ela gosta tanto dele e esqueceu de cuidar e de gostar dela, que ela acha que ela se permitindo que ele bata nela, o casamento dela vai continuar mesmo do jeito que está ruim. Mas isso é um erro terrível. Inclusive até um dia eu estava conversando com ela, claro que não era uma sessão de terapia, eu não estava aconselhando, foi uma conversa super, mega, hiper informal. A gente estava falando sobre relacionamentos e ela entrou nessa questão do casamento dela, né? E eu perguntei para ela se ela tinha sonhos, né? E ela falou assim, não tem... Pensou e falou assim, olha, não tenho sonho nenhum. Aí você vê como é que está a cabeça dessa pessoa, né? Então, às vezes, você pode estar dentro do seu casamento agora, desse segundo casamento no qual eu tô falando, né, pra você. Às vezes você está dentro desse casamento agora, ferida, não perdoou ninguém, não se perdoou, não fez nenhuma das 4 formas de perdão que eu sempre falo, e inclusive até tem um vídeo, depois você procura lá para trás, relacionado aos 4 tipos de perdão. Você não fez o perdão como prática na sua vida. E você está dentro desse relacionamento por quê? Agora que eu já me casei e eu estou vendo que esse casamento não tá bom, se eu me separar, eu vou ser julgada pelas pessoas, porque as pessoas vão falar que o problema está comigo. E é esse o foco do meu canal que eu trago para você não entrar em nenhum tipo de relacionamento antes de você se curar. O principal é com você mesmo. Você tem que se curar obrigatoriamente, se você quiser, claro, né? Mas vamos dizer assim, que você tem a obrigação com você mesmo de se curar, porque você tem um relacionamento com você, e sem falar no relacionamento que você tem com Deus, porque se você não estiver curada, verdadeiramente curada pelo poder do Espírito Santo na sua vida, você não vai conseguir nem se relacionar com Deus, porque você vai ser uma pessoa que não vai orar com sinceridade, você vai ser uma pessoa que as suas orações serão repetitivas, você não vai deixar Deus trabalhar na sua vida, porque Ele não vai ter acesso, porque a gente só dá acesso para Ele quando nós verdadeiramente perdoamos as pessoas, nos perdoamos e que a gente aceite o perdão de Deus, porque Deus, Ele nos perdoa. Então, se você não tiver um relacionamento verdadeiro com você mesmo, você não vai conseguir se relacionar com ninguém, nem com Deus, nem com você mesma. Imagina se você entrar no segundo casamento, imagina se você desejar a restauração do seu casamento. Então, o que eu trago para você aqui no meu canal é essa restauração.
Não importa qual é o seu estado civil, não importa se você optou por ficar sozinha, por casar, não importa. Eu não trago essas questões aqui para você, eu não trago essas questões do segundo casamento, não trago nada para você. Eu estou fazendo essa série de vídeos sobre restaurações, falando dos estados civis, né, da pessoa, tanto do homem quanto da mulher. Mas o que eu quero trazer para você aqui é a importância de você se curar, a importância de você entender que você precisa ter um relacionamento genuíno com Deus. Porque enquanto você não tiver esse relacionamento com Deus, e consequentemente Ele vai te mostrar o que precisa ser mudado dentro de você, o que precisa ser reposicionado. Inclusive, eu até quero trazer para você aqui que realmente está, inclusive está até no livro de Jeremias, que vai ser um outro vídeo que eu vou trazer para você, que Jeremias aqui, essa passagem é uma passagem muito conhecida, né, que Deus ele leva Jeremias, né, simbolicamente, pede para Jeremias ir lá, aonde é feito a modelagem do barro, né, porque assim como Deus ele pode fazer isso assim como o oleiro pode fazer isso com barro, Deus pode fazer isso na vida das pessoas. Ali ele está falando sobre o povo de Israel. Então ele faz isso também na vida das pessoas, ele vai moldando. Mas tem uma outra passagem aqui que está no 19, que eu até anotei que isso aqui vai ser para um outro vídeo, fala sobre quando Deus pede a Jeremias para quebrar os postes de barro diante dos profetas e dos sacerdotes, demonstrando que vai haver destruição. Então o que eu quero falar para você, falando que a gente já está caminhando para a gente estar para o final e falar do que eu estou falando para vocês na questão da restauração pessoal. Às vezes Deus vai te moldar e esse molde dói, porque Ele vai ter que fazer de novo. Mas às vezes vai ser uma quebra, total. Mas eu sempre falo para vocês que Deus ele é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que Ele trouxe, né, para a gente Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, quando a gente aceita Ele ser o nosso Senhor e Salvador, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, não existe nada que Deus não possa fazer na nossa vida através de Cristo. Um molde ou uma quebra. Deus, Ele usou Jesus Cristo nesse mundo e Ele ainda continua usando para poder mostrar para você que quando você entrega a sua vida para Jesus, não existe o que Deus não possa fazer, não existe impossível, né? A exemplo disso nós temos a vida de Raabe, né? Uma prostituta que realmente fazia tudo o que Deus reprova, né? E Deus não salvou não só a vida dela, mas a vida de toda a sua família. Então o recado que eu quero deixar para você hoje, mulher que está casada, busque a sua restauração. Se você verdadeiramente consegue olhar para dentro de você e ver que coisas precisam ser restauradas, coisas da sua infância, traumas da sua infância, bloqueios que você tem, que de repente alguém falou alguma coisa com você, alguém te feriu, às vezes até você não sabe que tem. Mas seja sincera com o Senhor, ore a Ele e fale: Senhor, a minha situação é essa, o meu coração está à sua disposição, então faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Porque eu verdadeiramente quero ser curada para te servir, independente de onde eu esteja, independente do que eu venha fazer, eu quero estar curada para te servir. E que Deus possa fazer com que o Espírito Santo coloque essa palavra no seu coração. E assim eu encerro essa série de mensagens sobre restaurações. E se Deus colocar no meu coração que eu tenho que falar dessas mensagens de novo para você, eu vou falar, não tem problema nenhum. Espero que você tenha entendido aquilo que Deus quer que você faça. Eu não falo sobre a sua opção, seu estado civil, eu falo sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida, independente com quem você esteja, porque você tem que ser a sua melhor companhia, porque Jesus já é a sua melhor companhia. Amém? Segue, compartilha, curta, vê a descrição aí do vídeo, o que tem de interessante para você, comenta o que você tiver que comentar. Roberto, eu concordo, eu não concordo, mas interaja aí, porque tem pessoas que precisam saber um pouquinho da sua história também, assim como elas estão sabendo da minha, do meu testemunho e de tudo que Deus fez na minha vida e que Ele ainda há de fazer. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.